Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais uma semana de devocionais da nossa igreja. Queremos meditar em Romanos 13. Vai falar da obediência às autoridades. Estamos próximos das eleições municipais em nossa cidade e com isso queremos pensar sobre o que a Bíblia diz sobre as autoridades. Não falaremos apenas de política, mas aqueles que estão instituídos de poder em nosso país. Nos lembramos dos ministros, em todas as áreas, seja da cultura, saúde, transporte, infraestrutura. Temos também aqueles que estão nas autarquias, como grandes empresas, Petrobras, temos os bancos públicos, temos aí aqueles que são presidentes e responsáveis por essas autarquias e tantas outras. Temos os nossos governadores, temos senadores, ministro que eu já disse, temos a Suprema Corte, o STF, homens que Deus colocou como autoridade sobre o povo do Brasil. Diz assim Romanos 13:1: Todo homem esteja sujeito à autoridade superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Toda autoridade foi instituída por Deus, e não há autoridade que não esteja em nosso país, que não tenha sido escolhida a dedo por Deus. Isso que a palavra de Deus está dizendo, que as autoridades que estão em nosso país, boas ou más, foi Deus que os colocou. E o texto continua dizendo que por algumas vezes essas autoridades que são más, Deus colocou para corrigir o povo, para ensinar o povo, para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo olhasse para um governo eterno, para um governo que não passará, para um governo de um Deus justo, que é o governo do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos orar por essas autoridades finitas e falíveis, que nós temos um rei que governará perfeitamente, um rei que governará para a glória dele e para o bem do povo. E ele diz também que algumas autoridades são instituídas e são boas para favorecer o povo, para abençoar o povo. De tal forma que nós devemos honrar as autoridades. No verso 7 diz que nós devemos dar tributo a quem tributo, que nós devemos pagar imposto a quem imposto, honra a quem honra e respeita a quem respeita. Nós não gostamos de pagar imposto, isso é certo. Eu acho que ninguém gosta. Ainda mais quando esses impostos não têm retorno claro para a sociedade. Mas a Bíblia diz que nós devemos honrar e pagar como nosso compromisso de cidadão. Mesmo não gostando, mesmo vendo tanto casos de corrupção, precisamos, como cidadão, honrar. Nós não podemos pecar por causa do pecado dos outros, mas nós devemos honrar e servir a Deus, porque nós temos o entendimento de que a autoridade que está lá foi instituída por Deus. Mesmo ela não sendo boa, mesmo nós não termos tido votado naquela pessoa que está governando, que está dando as diretrizes do poder. De fato, nós precisamos entender que toda autoridade é instituída por Deus. No livro de Daniel diz que Deus é quem coloca e tira reis. Deus é quem escolhe. Antes de votarmos, antes de dar o nosso confirma nas eleições e nas urnas municipais, Deus já escolheu quem Ele quer que governe. Mas isso não isenta de nós a responsabilidade de escolher os nossos governantes, escolher de maneira equilibrada, olhar o melhor político, olhar o melhor candidato, para que os nossos dias sejam dias melhores. A Bíblia diz também em Jeremias que nós devemos orar por aqueles a quem Deus colocou autoridade, para que tenhamos dias de paz. Precisamos honrar a Deus, orando pelas autoridades, clamando para que Deus direcione delas para fazer a vontade dEle, porque toda autoridade foi instituída por Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos conceda o entendimento de que Ele ama o seu povo e por algumas vezes Ele precisa corrigir o seu povo
e por outras vezes Ele usa as autoridades para abençoar e cuidar do povo. Que o Senhor nos dê graça, em nome de Jesus.